Oi, meu nome é Ariel e hoje nós vamos falar sobre a heurística construtiva para o problema de orquestração da coleta de dados de telemetria em band. Vamos começar então. Então, imagine que você está assistindo Netflix no cômodo da sua casa, né, na quarentena e eventualmente o vídeo trava. Então, a primeira coisa que você faz é tentar reiniciar o modem, mas geralmente isso funciona, né? Mas pode ser que isso não aconteça, então você liga para a operadora e às vezes eles dizem a mesma coisa, inicia o modem ou faz um teste de conexão. Então, eles nunca sabem dizer exatamente onde está o problema, porque hoje em dia não se tem uma visibilidade de toda a rede, ou seja, não tem como não tem como eles saberem em tempo real o que está acontecendo, exatamente o ponto do problema, por falta de informações. Então, por que é importante monitorar a rede? É justamente para auxiliar os operadores a tomar as decisões corretas para manter a qualidade dos serviços, evitando sobrecarga de enlace, por exemplo, que é fazer o correto balanceamento de carga, identificar problemas de conectividade entre os enlaces, verificar se eles estão, em primeiro lugar, funcionando, e atrasos de rede, entre outros problemas. Então, como é que é monitorada a rede? Pode ser feita de forma tradicional, através de protocolos como SNMP e NetFlow, porém eles têm um baixo nível de visibilidade. O que isso quer dizer? Eles conseguem ter um nível de informações muito razoável. Então é possível ter informações como a taxa de pacotes passando por um dispositivo, quantos dispositivos droparam, ou seja, não chegaram, perda de dados, mas são dados que não dizem exatamente onde está o problema. Mas agora tem dispositivos que são programáveis e dessa forma tu consegue obter informações a nível do dispositivo. Por exemplo, é possível obter o tempo de processamento que um pacote levou no pipeline de um switch. Isso é muito melhor para o operador de rede, ele consegue identificar muito mais rápido a razão dos problemas. Então, tem a telemetria em band, que é justamente encapsular essas informações de baixo nível em pacotes de tráfego de rede. Então, é possível aproveitar o espaço que sobra dos pacotes para coletar informações de telemetria e também pode ser feito através de probes também, que fazem a mesma coisa, que tem o pacote basicamente inteiro para coletar mais itens através da telemetria em band. Então, a ideia do problema é, então, como que a gente vai orquestrar para coletar todos os itens da infraestrutura de forma sistemática, passando por toda a rede. Agora, nesse cenário, a gente teria fluxos, ciclos passando por todos os enlaces e cobrindo toda a rede. E em algum ponto, eles voltam para o coletor e esse coletor leva as informações para o operador de rede. A gente precisa então minimizar o número de ciclos gerados para não gerar muita sobrecarga na rede. Então, utilizar a menor largura de banda possível, ao mesmo tempo em que toda a rede tem uma visibilidade maior. Vamos ver então como é que a gente vai fazer isso. Então, a gente propõe o algoritmo Edge Randomization, que é uma heurística construtiva, que ela seleciona randomicamente vizinhos formando ciclos. Então, a solução ela parte do zero e a gente vai formando enlaces à medida que vai avançando e em um certo ponto, quando chega na metade desse ciclo, a capacidade do probe, a gente volta para o ponto inicial. Esses pontos iniciais também são coletores, o que isso quer dizer que quando estourar a capacidade do probe, a gente não vai ter um custo extra para o transporte desses dados até um coletor, porque o próprio coletor é um ponto inicial. Então vamos ver um exemplo dessa solução. Aqui tem uma rede com 6 nodos, 6 dispositivos, e todos eles têm itens que podem ser qualquer informação de telemetria, como eu disse, um tempo de processamento do pacote é um dado que poderia ser obtido com o telemetria em band. Por exemplo. Então, cada um desses dispositivos tem diferentes itens, todos eles vão assumir que custam 1. O custo de passar pelas arestas também é 1, ou seja, eles ocupam o espaço 1 no probe.
e todos os probes têm capacidade total 12. Então, a capacidade máxima deles é 12 e a gente vai decrementando essa capacidade ao longo da iteração. Então, a gente assume que os pontos podem ser totalmente randômicos, mas para simplificar, a gente vai assumir que esses pontos randômicos vão começar no D, o primeiro ciclo, e os outros dois vão começar no C. Então, o primeiro ciclo começa no D, então o ponto inicial a gente escolhe um dispositivo, o dispositivo D, e olha para os vizinhos. Então, qualquer um desses vizinhos é viável, eu poderia selecionar qualquer um deles, eu vou selecionar o A, formando uma aresta. No momento que a gente seleciona a aresta, a gente desconta o custo dessa aresta, que nesse caso é 1, e a gente olha para o primeiro dispositivo do enlace, que é o D, né, que foi onde começou, e tenta coletar os itens. A gente não está preocupado como os itens vão ser coletados no dispositivo, então a gente vai coletar eles de forma sequencial. Então, coleta o triângulo ali e o quadrado. Então a capacidade foi para 9, depois a gente olha para o segundo dispositivo. E beleza. Agora a gente verifica se essa capacidade não chegou na metade. Então, se ela tiver mais do que a metade, a gente vai a mais ou igual a metade, a gente vai avançando. É o nosso critério. Então agora o único vizinho disponível é o B, porque o outro vizinho do A já foi visitado, que é o D, foi de onde ele veio. Então a gente coleta esses itens do B à medida do possível e a gente verifica novamente a capacidade do probe e vê que está menos que a metade. Então a gente faz o caminho mínimo de volta ao ponto inicial ao mesmo tempo que tenta coletar os itens ao longo do caminho. Então agora sempre vai ter um fluxo passando por DAB, coletando esses itens. Então parte da infraestrutura já foi satisfeita, agora temos que fazer o restante. Então começamos pelo ponto C e vamos formar esta CE, fazendo o mesmo processo, depois EB, depois BD e DE. Quando a gente chega em DE, a capacidade está em 5, é menos que a metade. Então a gente faz o caminho mínimo e volta para o ponto inicial. Lembrando que as arestas só são descontadas uma vez. Então, agora vamos começar outro ciclo, fechando as arestas que não tinham sido satisfeitas ainda, formando o terceiro ciclo. Então, como é que os experimentos foram realizados? Como parâmetro, a gente utilizou a infraestrutura de rede, variando-a de 4 a 12 dispositivos. Os probes, a gente variou a capacidade deles entre 20 e 80. Então, uma execução poderia ser uma rede tamanho 6 e o probe tamanho 20, e variando o tamanho dos itens. Outra execução poderia ser a infraestrutura tamanho 7 e o tamanho do probe 40, então todos os probes teriam o tamanho 40. E variando o número de itens por dispositivo de 2 a 8. Como base de comparação, nós utilizamos o modelo ótimo implementado no Ciplex e o número de experimentos foram 144. Então, é isso aí mesmo. Então, no primeiro resultado, é possível ver a média, a quantidade de probes utilizado, que é o número médio de probes, seria o eixo Y, e a capacidade de probe para as execuções. Quando a capacidade do probe é muito pequena, ali perto de 20, ela fica muito distante do ótimo. Mas à medida que a capacidade do probe aumenta, é mais fácil resolver o problema e assim a nossa solução vai se aproximando do ótimo. Mas, em compensação, o tempo de execução é muito menor, porque ele tem um comportamento linear, enquanto o ótimo tem um comportamento exponencial em relação à heurística. Nós colocamos um tempo máximo de 1 hora, lembrando disso. Então, como considerações finais, a qualidade da solução, em média, é 55% do ótimo. Mas o tempo de execução do ótimo é exponencial em relação à nossa heurística. Mas o nosso algoritmo é muito mais escalável, porque mesmo com um tamanho de infraestrutura pequeno, né, no máximo 12, muitas vezes chegava em 1 hora e não chegava na melhor solução, enquanto que nossa solução demorava
cerca de segundos ou nem um segundo às vezes. Então acredito que seja muito mais escalável para tamanhos maiores também. Então tem muita coisa que poderia melhorar. Por exemplo, a gente poderia escolher pontos melhores de seleção, colocar critérios melhores para começar esses ciclos, por exemplo, pontos mais densos, onde teria mais probabilidade de coletar mais itens e sim gerando menos ciclos. Pode ter ciclos que não coletem nenhum item, a gente espera fazer um aprimoramento para isso, diminuindo o número de ciclos. E poderia também executar uma meta heurística em cima disso tudo, né? Muito obrigado. Qualquer dúvida podem mandar as dúvidas para o e-mail aqui em questão.